Salve, queridos! Bem-vindos ao Palavra SA. Nesse vídeo eu vou dar aqui uma visão geral sobre o livro de Salmos. Como são muitos, né? Eu vou fazer depois vídeos específicos sobre alguns salmos, onde eu vou trazer detalhes sobre alguns deles. Claro, os mais notáveis, né? Como, por exemplo, 23, 91, 119, que eu me lembro agora. É muita coisa, né? É mais ou menos como o vídeo que eu fiz de Paulo de Tarso. Se você não assistiu, assista aí no canal. Ele é um vídeo que dá uma visão bem geral e resumida, claro, sobre a vida de Paulo. E depois eu fiz um vídeo específico sobre uma das cartas, que foi a carta de Coríntios. Por isso você pode assistir lá também. E claro que existem outras cartas. O Paulo escreveu 13 cartas. Ou seja, eu pretendo fazer um vídeo sobre cada uma delas, e então você vê que tem muita coisa que falar ainda aqui no canal, né? Bom, na língua grega, a palavra salmo designa um poema a ser acompanhado por instrumentos musicais. Nos salmos da Bíblia está toda a doutrina religiosa do Antigo Testamento, e neles é possível perceber o louvor verdadeiro que se exprime por um coração transformado segundo a sabedoria divina. Então vejamos, quando é dito que salmo designa um poema a ser acompanhado por instrumentos musicais, nós temos aí dois aspectos interessantes, né? Primeiro, que o salmo não era lido, era cantado. Por isso que quando você vai a uma missa, as pessoas cantam o salmo e não leem o salmo, né? E os salmos geralmente são escritos em forma de verso. Por quê? Simplesmente para facilitar a memorização das pessoas. E aí você pergunta assim, mas não era mais fácil escrever o salmo e pronto? Era, né? Se o salmista vivesse nos dias de hoje. Mas na época dele, escrever era um problema. A gente não faz essa conexão. Por que era um problema? Porque o papel era muito caro. O instrumento de escrita era muito caro, para não falar caneta, porque não existia caneta, né? Saber ler era algo raro, e saber escrever ainda, mais raro ainda, quer dizer, era muito complicado, né? Então, só pessoas abastadas eram alfabetizadas, e olhe lá, às vezes nem elas. Por isso que a tradição oral era muito difundida, não só nos salmos, mas em vários textos bíblicos, né? E é interessante porque até hoje os professores utilizam cantos, versinhos para facilitar a memorização de aspectos mais complexos, né? Vocês não lembram? Quem nunca, né? Decorou a tabela periódica utilizando esse tipo de recurso, ou uma fórmula matemática, né? Lógico, tudo bem, né? Que a gente não tinha ideia do que significava a fórmula, mas como o objetivo era só ir bem numa prova, no vestibular, estava valendo, né? Então, por isso que foi escrito em verso, para facilitar essa memorização, né? O livro de Salmos é uma das obras mais conhecidas e amadas da Bíblia. Ele é composto por 150 cânticos, poemas e orações, e ele ocupa uma posição central na tradição religiosa judaica e cristã. Os salmos foram escritos por diversos autores ao longo de vários séculos, como Salomão, Moisés, Asaf, Etã e os filhos de Corá, sendo o mais notável deles o rei Davi, que eu também já fiz um vídeo que está aí no canal, pode ver, um vídeo sobre o rei Davi, muito bom. E outros salmos os autores permanecem desconhecidos. Olha só que interessante, enquanto a Bíblia, né, os relatos bíblicos, não os salmos, né, mas outros textos, mostra Deus falando com a humanidade, ou seja, de uma visão de cima para baixo, o livro dos Salmos mostra o caminho inverso.
né? Ou seja, o homem falando para Deus de baixo para cima. Então, resumidamente, o que é um salmo? De uma forma bem simples, né? Eu vou explicar com uma analogia. Tem um livro antigo que eu li há algumas décadas, foi relativamente famoso, né? Mas é um livro bem legal, né? Que se chama Operação Cavalo de Troia, e o autor é o J.J. Benítez. Tem vários livros, se não me engano, acho que uns 5, mas eu acho que eu li 4, né? Mas só o primeiro é bem legal. Ele conta a história de um projeto da NASA que é enviar um astronauta e uma máquina do tempo que eles conseguiram construir. Então eles constroem a máquina e definem, bom, então para onde nós vamos? Para onde nós vamos mandar o astronauta? Então eles definem 3 possíveis opções, né, para mandar o astronauta, mas a opção final foi mandar esse astronauta para a época de Cristo. Né? O livro conta, né, a interação então, desse astronauta com os apóstolos e com o próprio Cristo. E você pode achar que, esse enredo aí é meio estranho, parece uma coisa de filme B, né, o livro, mas não é, né? É interessante porque ele traz detalhes impressionantes sobre tudo que aconteceu com Cristo, num nível de um detalhe, assim, muito, muito detalhado. Né? Em uma das passagens, o astronauta pergunta ao Cristo o que é Deus, né? E Cristo responde: explicar Deus a você seria como tentar explicar aos apóstolos como foi que você chegou aqui. Uma boa resposta, né? Bom, então, imagine que você foi no lugar do astronauta, mas uma época anterior ainda, na época do Velho Testamento. E aí, chegando lá, você se depara com uma pessoa conversando com Deus, como o rei Davi, por exemplo. E aí, o rei Davi está falando suas angústias, do seu dia a dia, né? Suas angústias, dos seus receios, dos seus medos, agradece a Deus por tudo que ele tem feito para Davi, etc. Depois ele pega isso e escreve essa conversa com Deus num papel. Né? Isso é um salmo. Né? É claro, como eu falei, é uma explicação bem simples para que todos possam entender. Ou seja, você, ao falar com Deus e escrever a sua conversa, você pode ser um salmista também. A diferença de seu texto para os salmos é que esses últimos eles foram escolhidos para entrar na Bíblia, ou seja, você também pode escrever um salmo, basta ter fé e ser sincero. E mais, o salmista está falando a Deus dos perrengues que ele está passando, algo bem parecido do que acontece conosco. Então, enquanto o texto bíblico é uma visão de Deus para os homens, para a humanidade, ou seja, uma visão de cima para baixo, como eu falei, o salmo é o contrário, uma visão de baixo para cima. Né? Em nenhum salmo você verá a frase Deus diz. Não, são as pessoas falando dos problemas que passam na vida, dia a dia. Eu sempre falei, né, em qualquer vídeo que você veja, que os personagens bíblicos, eles não eram pessoas especiais, eram pessoas absolutamente comuns, que Deus escolheu, por sua graça, e falou, tem uma missão para você. Então não era uma pessoa que tinha alguma coisa diferenciada do que qualquer um de nós. Né? E os textos bíblicos mostram isso. Né? Mostram esses problemas, né? O que as pessoas tiveram que fazer, as falhas que tiveram. O legal é que a Bíblia não tenta esconder as falhas, todos tiveram falhas. Né? Então o livro dos Salmos é uma coleção rica de expressões de adoração, lamentação, agradecimento e sabedoria, principalmente, refletindo uma ampla gama de experiências humanas e emoções. A mensagem do livro é muito abrangente. Né? Martinho Lutero, por exemplo, dizia que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. E isso faz um certo sentido, porque o livro de Salmos foi escrito ao longo de todo o período de composição do Antigo Testamento. O livro mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus na criação e seu governo na história, até eventos específicos da vida da nação de Israel. Então, os 150 salmos estão organizados em 5 livros. Então, assim, existe o livro de Salmos e existe uma subdivisão. Né? Alguns estudiosos acreditam ser uma alusão aos 5 livros da Torá, né, que são o Pentateuco, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses aí também.
Cada um desses livros termina com uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus. Então, o livro 1, que é o livro que tem os salmos de 1 a 41, muitos dos salmos que estão nesse primeiro livro são atribuídos a Davi. Eles variam de cânticos de louvor a orações por ajuda em tempos de angústia. Já o livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, ele tem salmos de diversos autores, incluindo os filhos de Corá e o próprio rei Salomão, que era filho de Davi, aquele que fez o templo e que eu já fiz um vídeo aqui no canal também. O livro 3, que tem os salmos de 73 a 89, ele tem os salmos de Asaf e outros autores, refletindo frequentemente um tom de lamentação. Então, o autor está lá se lamentando com Deus, falando, tá difícil, enfim. O livro 4, que tem os salmos de 90 a 106, ele começa com o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, e inclui muitos outros salmos que enfatizam a soberania de Deus. O último livro, que é o quinto livro, dos salmos 107 a 150, tem muitos cânticos de louvor, incluindo o famoso Salmo 119, que é o capítulo mais longo da Bíblia, dedicado à exaltação da palavra de Deus. Então tem salmo para tudo quanto é gosto. Então, salmo que fala sobre o que Deus fez, salmo que fala sobre quem Deus é, salmos de agradecimento, salmos de lamentação sobre os perrengues da vida, enfim, tem de tudo, né? Esses salmos abordam uma variedade de temas que são fundamentais para a fé e a vida espiritual. Então, os salmos de louvor e adoração, muitos desses salmos são hinos de louvor a Deus, celebrando sua grandeza, bondade e fidelidade. Por exemplo, o Salmo 8, que exalta a majestade de Deus na criação, e o Salmo 150, que conclui o livro com o chamado universal à adoração. Existem também salmos de lamentação e pedido de ajuda. Então, como eu falei, uma pessoa comum conversando com Deus, né? Então, numerosos salmos expressam dor, sofrimento e o clamor por socorro. Acho que quando a barra pesa muito, né? Como o Salmo 22, que começa com Deus meu, por que me desamparaste? Olha só. São exemplos clássicos, né? De lamentações que buscam a intervenção divina. Está pedindo arrego, né? Depois tem os salmos de ação de graças. Então, muitos salmos são orações de gratidão a Deus por suas bênçãos e intervenções, como, por exemplo, o Salmo 100, que é um convite à gratidão e ao louvor pela fidelidade de Deus. Tem os salmos de sabedoria, são salmos que eu gosto bastante. Então, alguns salmos oferecem reflexões sobre a vida e a conduta sábia. O Salmo 1, por exemplo, ele contrasta o caminho dos justos com o dos ímpios, destacando a bem-aventurança de seguir a lei de Deus. Tem os salmos de realeza. Então, os salmos reais celebram Deus como rei e que muitas vezes se referem ao rei humano ungido por Deus, com azeite e tal. O Salmo 2 fala sobre a entronização do rei escolhido por Deus, enquanto o Salmo 110 é uma profecia messiânica sobre o sacerdócio e reinos eternos, né? Então, os salmos eles têm sido usados em atos litúrgicos e de espiritualidade, e na adoração comunitária e na devoção pessoal ao longo da história. Eles são uma parte essencial da liturgia judaica e cristã. Nas sinagogas, os salmos são recitados regularmente em várias ocasiões, e na tradição cristã, eles são lidos ou cantados durante os cultos, né, especialmente nas liturgias das horas e nos serviços de louvor. A prática de rezar os salmos diariamente é uma tradição bem antiga, promovida por figuras como São Bento, que incorporou os salmos na regra de São Bento, orientando os monges a recitá-los regularmente como parte de seu ciclo de oração. E como são vários, 150, você pergunta para mim, Fábio, mas quais são os salmos mais interessantes? Bom, isso vai depender de cada um, né? Não sou eu que vou falar qual é o melhor salmo, né? Porque depende muito de quem está lendo. Mas existem salmos mais notáveis, salmos mais famosos, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui alguns deles. Por exemplo, o Salmo 23, possivelmente é o salmo mais conhecido e
muito amado, né, pelas pessoas que leem os Salmos. Na sua abertura, que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar, ou ouviu de alguém, ou você viu na TV alguém falar isso, ou você leu num para-choque de caminhão. Certamente você já viu isso aí, né? Vem do Salmo 23. É um poderoso símbolo de conforto e confiança em Deus. Este Salmo 23 ele retrata Deus como um pastor cuidadoso que guia, protege e provê para suas ovelhas. Ele oferece um sentimento de paz e segurança mesmo nas sombras da morte. Essa analogia com o pastor é muito frequente no Antigo Testamento. Quando no Novo Testamento, o texto bíblico passa de pastor para pescador, né? Vocês podem ver lá, né? Então, assim, a analogia com o pastor é do Antigo Testamento e pescador é com o Novo Testamento. Tanto é que quando Cristo chama Pedro, que era um pescador, para participar, né, do trabalho de Cristo, ele fala: quero que você venha pescar pessoas. Pedro não entende tal, né? Claro, depois Jesus explica, enfim. Tem outro que é o Salmo 51, que é um salmo penitencial, tradicionalmente atribuído a Davi, após seu pecado com Batseba. Então, se você quiser saber isso, veja, assista o vídeo do rei Davi que eu fiz, está no canal, que Batseba era mulher de um guerreiro que estava lutando junto com o exército de Israel. Ele conhece a mulher no palácio, se encanta por ela, atrai ela, tem um filho com ela, depois ele manda matar o soldado, matar não, né? Coloca o soldado na frente do campo de batalha para ele ser morto, ele é morto. Então, Davi fez uma lambança e Deus depois puxou a orelha dele bem. Veja lá no vídeo que você vai entender. Então, o Salmo 51 começa com um pedido desesperado por misericórdia. Então, Davi, rei importante, conquistou tudo, Deus deu tudo de bom para ele, mas também passou perrengue na vida. E ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. O Salmo 51 é um profundo pedido de perdão e uma reflexão sobre a necessidade de um coração puro e um espírito renovado, né? Ele é frequentemente recitado durante períodos de arrependimento e reflexão espiritual. Foi quando então Davi se arrependeu de ter feito o que fez com a Batseba, e então ele está lá falando com Deus, enfim, né, pedindo perdão. O 91 é um salmo muito conhecido, eu costumo chamá-lo de Salmo da Casa da Avó, né? Porque é aquele salmo que você vai na casa da avó, se ela tem uma Bíblia, a Bíblia está aberta na sala no Salmo 91, né? Que é o conhecido como Salmo de proteção. Então, o Salmo 91 fala da segurança e do abrigo de Deus, que é o abrigo que Deus oferece, né? Então ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso no capítulo 1. Esse salmo é frequentemente lido em momentos de perigo e incerteza, lembrando os fiéis da constante proteção divina. Se você ainda não teve a oportunidade de ler um dos inúmeros salmos, faça quando puder, né? Comece com os mais conhecidos, como o 91, por exemplo. Você vai gostar, né? Tem salmos que são mais curtos, tem salmos que são gigantescos, né? Como esse próximo que eu vou falar, que é o 119, é o capítulo mais longo da Bíblia, tem 176 versículos. Cada seção começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico, formando um acróstico. O que é isso aqui? Acróstico é uma forma de expressão criativa que as letras iniciais do meio ou finais de cada verso, linha ou parágrafo, formam uma palavra, né? Nome ou frase quando lidas verticalmente. A palavra ou frase formada geralmente é o tema do poema. Então, a pessoa escreve lá um texto e se você pegar a primeira letra de cada parte, né, de cada frase, ou a letra do meio ou a do fim, se você ler verticalmente, forma, né, uma palavra ou uma frase, que geralmente é o tema do poema. Então, é isso que significa um acróstico, tá? Então, esse salmo é uma meditação extensa sobre a lei de Deus, e que exalta como fonte de sabedoria, guia e alegria. Então, versículos como: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá, isso aí no 119, no versículo 105. Destacam a importância da palavra de Deus na vida do crente.
Os salmos continuam a ser relevantes hoje por várias razões. Primeiro, por uma expressão emocional, né? Eles capturam a gama complexa das emoções humanas, eles oferecem palavras para momentos de alegria, tristeza, medo e esperança. Isso permite que os crentes se identifiquem e encontrem consolo nas Escrituras. Os salmos também, eles são relevantes por uma questão de reflexão espiritual. Eles incentivam a meditação sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com a humanidade. Por quê? Porque promove uma profunda espiritualidade baseada na confiança em Deus e na obediência à sua palavra. E isso que é interessante, né? Quando a gente lê a Bíblia, ou quando a gente ora, ou quando a gente conversa com Deus, a gente geralmente tem a visão de que deixa eu chamar Deus, deixa eu chamar Cristo, deixa eu chamar quem quer que seja quem for que você acredita, para o meu dia a dia. Quando é o contrário. Ao lermos um texto bíblico, ao rezarmos, ao falarmos com Deus, na verdade, a gente o caminho é o contrário. Esses textos nos levantam e nos elevam a estar mais próximos de Deus, e não o contrário. Então, assim, Deus, eu estou com um perrengue, vem ver minha vida como está difícil. E é como se Deus falasse para a gente, não, é o contrário. Suba até aqui para você ver que esse teu problema, eu estou junto e, portanto, ele vai passar. Entende a diferença, né? Então, ler um texto bíblico não é chamar Deus para pequenez da nossa vida. Ao contrário, é um convite para que a gente se eleve para ter uma visão mais do mundo espiritual, da fé e nos sentir mais próximos de Deus. Muito bom. Também os salmos, eles servem também como um texto para a comunidade de fé. Eles são uma parte vital da adoração comunitária, unindo os crentes em louvor e oração. Eles servem como um vínculo também, né, entre gerações de adoradores que recitam e cantam essas palavras há milênios. Então, esses salmos mais conhecidos por gerações se passam e eles continuam conhecidos. E também servem como recursos literários. A beleza poética dos salmos, com seu uso de paralelismo, metáforas e imagens vívidas, continuam a inspirar e enriquecer a literatura religiosa e secular. Ou seja, o livro de Salmos, ele é uma obra de profunda significância espiritual e literária. Ele oferece um reflexo da experiência humana em relação a Deus. Então, de novo, é uma visão da humanidade em relação a Deus e não ao contrário. E ele expressa tanto a angústia de quem está aqui, né? Cada um carregando a sua cruz, quanto o júbilo, né? Tanto a súplica quanto o louvor. Por meio dos salmos, os fiéis encontram palavras para suas próprias orações e cânticos, uma fonte de consolo em tempos de dificuldade e um meio de expressar gratidão em termos de bens. Em cada versículo, os salmos continuam a chamar os crentes a um relacionamento mais profundo com Deus, né? Enraizando na honestidade emocional e na devoção sincera. O livro de Salmos, como eu falei, né, continua sendo uma fonte de inspiração para adoração desde a antiguidade e continua a ser muito usado no louvor, no estudo, tanto por judeus como cristãos. Então ele é uma coleção de hinos, súplicas, louvores poéticos da antiga Israel, e ele pode tocar quem o lê a pensar em maneiras de adorar o Senhor, pedir sua libertação, agradecer por sua ajuda, né? Também dizer para Deus que, eu sei que Deus dá o frio conforme o cobertor, mas é que às vezes vem uma geada, né? Realmente, às vezes o bicho pega, né? E o que eu acho legal nos Salmos é que você vê pessoas super importantes, né, que são estudadas até hoje, Rei Davi, Salomão, Moisés, os caras falando com Deus, escrevendo, pondo no papel
comentando as dificuldades que tem, os medos, a ansiedade, os receios, pedindo ajuda, agradecendo. Então, é legal ler os Salmos com essa perspectiva, que você verá pessoas que vieram muito antes da gente também passaram por perrengues, como todo mundo passa, tá certo? Então, eu acho que é uma forma a gente não se sentir sozinho, né, nas dificuldades da vida. Né? E como os Salmos, então, como eu comentei, são a forma de como esses personagens bíblicos mencionavam a sua trajetória na vida, com todos os problemas e dificuldades, e olha, o que não falta na vida desses personagens bíblicos são problemas e dificuldades, né? Mas, apesar disso, eles contavam, né, com a infinita bondade divina. Assim como os salmos que eles escreveram, existe um salmo muito especial que ainda está sendo composto, né? Ele sendo escrito, ele não está terminado, e que é o salmo da sua vida, né? Esse salmo da sua vida poderá contar com, certamente conta com alegrias, tristezas, lutas, agradecimentos, angústias, enfim. Um salmo que falará das suas lutas, de alguém que gostaria também de estar com Cristo. O salmo das nossas vidas, que está sendo escrito agora, e somos nós, né, que vamos dar o enredo, porque nós somos os protagonistas das nossas vidas. Espero que o meu e o seu salmo seja também escrito no livro da salvação. Muito bom. Então, um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.